Olá, olá, seja bem-vindo ao canal. Se você quer tirar 700 mais em matemática no Enem de forma simplificada, se inscreve no canal. Se inscreve porque está no ar o Intensivão Simplifica. A gente vai ter aí uma série de aulas de revisão de matemática para o Enem ao longo desse mês, né? Nós estamos aí há um mês e uma semana da prova de matemática do Enem. E em outubro vai ser só de aulas de revisão, tá? A gente vai estar resolvendo juntos a prova de matemática do Enem PPL 2022, tá? E ao longo dessas resoluções eu preparei um monte de aula super top, com muita dica, com macete, com conteúdo pago, tá? O negócio tá tão bom que é a nível de conteúdo pago. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ao longo do vídeo aí eu vou dando mais alguns avisos sobre materiais e sobre como vai funcionar um intensivão simplifica, tá bom? Se inscreve no canal. Bom, e a gente vai começar, vamos direto pro assunto, né? Como eu falei, o Intensivão Simplifica, eu vou resolver as questões de matemática da prova do Enem PPL 2022, tá bom? Então, aí eu separei as questões de acordo com eixos de matemática, né? Tem 5 grandes eixos, mais ou menos isso. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai estar resolvendo as questões do primeiro grande eixo, que é de números e operações. Tá aqui prontinha a nossa aula, tá bom? A nossa primeira aula, aula 1, a gente vai resolver questões de números e operações. E aí vão ser 15 questões. E que tipo de questão cai nesse eixo, né? Seria aí as questões de aritmética, que envolve as operações mesmo, básicas, multiplicação, dentro do conjunto dos números reais. Álgebra, que aí seria equações de primeiro e segundo grau e sistemas de equações também. E raciocínio lógico, tá bom? Aquelas questões que a gente precisa de raciocínio lógico, não precisa necessariamente de um assunto teórico, tranquilo? Então a gente vai resolver essas questões, só que algumas dessas eu incluí unidade de medida também, e em algumas dessas questões você vai ver um pouquinho de porcentagem, né? Mas é uma porcentagem geral, não é nada muito específico, por isso que elas vão estar aqui, tá? E de área também vai aparecer, mas a área ali de um retângulo que você sabe que é base e altura, tranquilo? Então, já vamos começar resolvendo aqui. Eu já te convidei a se inscrever no canal, né? E a deixar o like no vídeo, porque essa revisão, o Intensivão Simplifica, vai tá completão, tá bom? Me acompanha aqui, vai deixando o seu engajamento, vai me dizendo, deixa comentário, curte. Vou deixar o link também do grupo do Telegram, tá bom? Que eu tô mandando os materiais por lá. Quem tá participando lá já recebeu essa prova desde sábado, se eu não me engano, eu mandei. Então, se você já resolveu, você vai me acompanhar fazendo as resoluções. Tá bom? Então, vamos começar já com a nossa primeira questão aqui desse eixo. E para começar, vocês já estão vendo aqui, ó, tem uma lâmpadazinha na questão 1. Então, sempre que eu trouxer nos meus materiais uma lâmpadazinha, é porque é uma questão padrão, tá? Esse modelo de resolução, né, o jeito que está esquematizado essa questão, ela vai se repetir aí ao longo de outras provas, né? Elas vêm se repetindo e aí a gente resolve do mesmo jeito. E é por isso que é muito importante você dominar esse assunto, tá bom? Então, vamos começar pelo comando da questão, tá? Sempre comando. Dentre as unidades federativas indicadas, qual apresenta a maior densidade médica? Então, já sei que nessa questão eu vou precisar calcular essa densidade médica. Você pode perguntar o que é a densidade médica, eu também não sabia. E aí a gente vem e dá uma lidazinha aqui no enunciado, não precisa nem ler tudo. A gente pode ir já partindo na parte que ele explica, ó. Que a densidade médica é obtida dividindo, então eu vou dividir, ó, número de médicos pela quantidade de pessoas numa UF, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, um número de médicos, esse bonitinho aqui, e aí a gente vai dividir pelo UF de cada, né, aí de cada estadozinho, cada médico com a população, e aí a gente vai descobrir qual que é a maior. Então vamos logo de macete aqui para essa questão, né? Ó, a gente teria aqui, ó, Distrito Federal. Você ia organizar aqui, ó, 10.800 dividido, né, que é o número de médicos pela população, por 2.650. Tá? Então, se a gente cortar um pouquinho esse zero, aí a gente teria 1.080 por 265.
que acontece, ó? Se você multiplicar esse número, eu não vou fazer essas divisões todas, tá? Porque aí seria uma perca de tempo e no Enem a gente tem que tentar ganhar tempo o máximo que a gente puder. Então se liga nesse macete, tá? Se você ficar voando, tem um vídeo aqui no canal que eu explico esse macete bem detalhadamente e resolvo outras questões também, tá? A gente vai comparar frações. Ó, 1080 é maior do que 5 vezes isso aqui, ó. Se eu multiplicar 265 por 5, você não precisa fazer. Mas você sabe que 200 vezes 5 é 1000. Então, esse número vai ser ligeiramente menor que 5. Então, se eu realizar essa divisão, eu ia chegar a um número próximo de 5. Eu vou guardar essa informação e aí eu vou partir para o outro. Minas Gerais. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. 40.400. E aqui a gente pode até arredondar para 20 mil, ó. Então, eu tenho quase o dobro de médicos para a população, né? É um pouquinho maior, então vai ser ligeiramente maior que 2. Repara que com isso aqui eu já posso eliminar Minas Gerais, tá bom? Porque a nossa questão ela quer a maior densidade e eu já achei uma que é menor do que 5, né? Por enquanto, o DF tá ganhando. São Paulo, da mesma forma, ó. A gente coloca aqui São Paulo. Seria 110 mil por 42, digamos assim, ó. Se eu multiplicar 42 por 3, ia ter 120, né? Então vai ser um número, o resultado dessa divisão é um número menor do que 3. Então já posso eliminar São Paulo também. Caiu fora São Paulo. E Sergipe, Piauí, ó, não preciso nem fazer conta, ó. Eu só tenho 3 mil médicos. População de 2 mil, então é um número menor do que 2. Esse aqui, ó, menor que 2. E aqui é menor do que 1,5. Bem, vai ser muito próximo de 1, tá? Aqui, então já elimino esses caras aqui também. E sem fazer conta, a gente já encontrou a nossa resposta aí, que é do Distrito Federal. Respostinha letra A. Tranquilo? Repara aí que esse é um macete importantíssimo da gente comparar frações de uma forma muito mais rápida, sem a gente precisar fazer conta, e a gente vai conseguindo eliminar, né? Se acontecesse de ficar muito próximo uma outra, aí sim a gente realizaria a divisão, mas por enquanto não. Tá bom? Então essa é uma questão tranquila, uma questão fácil, tá? Vou até colocar aqui, ó. Questão fácil, tá bom? Vamos para a próxima questão. Lembrando que se você não entendeu muito bem como eu resolvi, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, então vou deixar tudo na descrição, tá bom? Vamos lá. Lendo o... Sempre a gente começa pelo comando, tá bom? Ó, o diâmetro médio dessas hemácias em metros é representado por essa razão. Então, tem uma razão aqui, ó, 78 sobre D. E aí, eu quero saber qual que é esse D, qual é o valor desse D. Esse textinho aqui, ó, inicial, é contextualização. Eu só vou precisar da informação de que as hemácias normais têm o diâmetro 7,8 vezes 10 a menos 6, tá? E aí, eu tenho que transformar essa forma aqui, né, tá em notação científica, e eu tenho que transformar ela aqui numa fração. Simples. Como a minha fração está com 78, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar esse 7,8 em 78. Eu sei que vai ser 78 vezes 10 a menos 1, né? Porque menos 1, a vírgula ia voltar uma casa, eu fico com o meu 7,8, tá? E aí a gente multiplica por 10 a menos 6. Repete o 78, que potência tranquila, né? Ó, potência de mesma base, a gente soma os expoentes, né? Uma propriedade de potência a gente já tá usando, ó. Revisãozinha aqui, né? Bases iguais, a gente vai somar os expoentes. Então, menos 1, menos 6, a gente vai ficar com menos 7, tranquilo? E aí, agora, pra gente colocar sobre D, a gente vai precisar lembrar de uma outra propriedade de potência, né? Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, é só lembrar que a gente precisa inverter, né, o inverso dessa potência. Então, vai ser 1 sobre esse A elevado a N, tá? Então, a gente vai usar essa propriedade aqui simples. E aí, eu vou escrever isso aqui, ó, como sendo 78 sobre... Eita, faltou o 10 a menos 7, né? Por isso que eu já tava ficando sem saber. Que é 78 vezes 10 a menos 7, né? 78 vezes 10 a menos 7. Então, esse 78 fica aqui. Esse 10 a menos 7 eu vou inverter, né? Ele vai ficar aqui embaixo, no meu denominador, mas positivo, tá invertido. Então, 78 sobre 10 a menos 7.
Então, como eu quero já saber quem é o meu D, seria isso aqui equivalente, né? Então, eu sei, ó, que depois do meu 1 eu vou ter 7 zeros. Aí fica fácil, é só a gente olhar na alternativa aqui, ó. Letra D, tá bom? Ó, 3, 6, 10 milhões. Tranquilo? Essa é uma questão também fácil, tá? É uma questão aí de aritmética, a gente usou as propriedades de potência, tá bom? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de avisar nada a vocês, tá bom? Então, já pedi pra se inscrever. O link do grupo do Telegram também tá na descrição do vídeo. Por lá, eu vou estar mandando essas questões. Eu vou estar mandando outros materiais também ao longo aí do mês. Do Intensivão Simplifica, tá bom? Então, participa do grupo, entra lá. Que todas as informações, quando eu for postando vídeo, quando eu for entregando material, eu vou colocando lá, tranquilo? E se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e segue lá também. Então, aí a gente já resolveu 2 questões. Vamos para a nossa terceira questão. Repara que, por enquanto, são todas questões fáceis, né? A gente praticamente está somando e dividindo, né? Aqui a gente dividiu, aqui a gente usou um pouquinho de potência. E aqui a gente vai para essa terceira questão aqui, tá bom? Vamos pro comando, sempre o comando, tá? Quantos bombons a doceira poderá fazer utilizando o máximo que puder os ingredientes comprados? Então, eu quero saber quantos bombons eu vou utilizar. E aí a gente vai ler a questão, né? Ó, com o intuito de fazer bombons para vender, uma doceira comprou uma barra de 2 kg de chocolate e 1 litro de creme de leite. Então, já sei aqui os ingredientes do bombom. Eu vou precisar desses 2. E aqui ela diz, ó, cada bombom deverá ter aproximadamente 34 gramas de chocolate e 12 ml de creme de leite. Essa questão tem uma pegadinha, tá? Mas qual que é a ideia daqui, ó? Como eu tenho 2 kg de chocolate e 1 litro de creme de leite, né, são medidas um pouco diferentes, né? Mesmo que a gente transforme aqui 1 litro, eu sei que tem 1000 ml, e aqui 2 kg eu sei que tem 2.000 gramas. Então, vamos dividir esse aqui por 2, porque aí a gente vai ficar com 1000 também, vai ficar mais fácil de comparar. Mas isso aqui você consegue fazer de cabeça, tá? Eu tô fazendo isso aqui só mais didático, digamos assim, né? E aí eu teria 1000 gramas, né, de chocolate. Dessas 1000 gramas, eu precisaria da metade aqui, digamos, né? Eu precisaria de 17 para fazer um bombom. E do leite, eu vou continuar precisando de 12, né? No leite eu não mexi. Então, repara que eu vou precisar de mais chocolate do que de leite. Então, é por isso que a gente vai dividir o chocolate. A gente vai pegar a quantidade que ela comprou pela quantidade que ela gasta para fazer um bombom, tá? E aí, vai ficar uma divisão simples, ó. A gente vai pegar o 2.000 e vai dividir por 34. Ou a gente poderia pegar também o 1.000 e dividir por 17 e dá no mesmo. Então, ó, a gente vai pegar o 200. Então, eu sei que, ó, se fosse 7, ó, 3 vezes 7, 21, já ia passar. Então, já eliminava essas alternativas aqui, ó. E ia sobrar os 58. De cara, eu já sei que a letra C é aqui, ó. Nem fiz conta, tá bom? Se você conseguiu acompanhar, beleza, aí você já me segue aqui no canal. Então, porque aqui você faz uma continha mais rápida e você não precisa sair fazendo as contas feito um doido, tá? É mais uma dica que eu trago aqui, é mais um macete. Antes de sair fazendo as contas, dá uma olhadinha nas alternativas. Usa as alternativas a teu favor, já que a prova do Enem é uma prova de múltipla escolha, né? Então, usa as alternativas. Então, eu sei que se fosse 7 aqui, ó, ia passar. Então, eu sei que vai ser 58. Mas vamos fazer aqui a divisãozinha, né? Ó, 5 vezes 4, 20. Ia 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17, né? Ia dar 170. Ia me sobrar 30 aqui, ó. Baixou o zero, né? Então, agora 300 dividido por 34. Eu sei que vai dar 8. 3 vezes 8, 24. 9. Não é isso? Tá certo? Meu Deus, 20. Tá certo. E aí, aqui ia dar 9 vai passar, né? 9 passa. Então, tem que ser 8 mesmo. Tá? 4 vezes 8, 32. Vai 3. 3 vezes 8, 24. Com 3, 27. Tá? E aí, aqui ia sobrar 28. E a gente ia continuar dividindo aí, ia dar 58. Alguma coisa, né? Ia sobrar um pouquinho de chocolate, no caso, né? Mas aí não dava pra fazer outra receita, então a gente ia conseguir fazer 58 bombons. Por que que eu falei tudo isso, né, pra resolver essa questão? Porque se você pegar esse 1000 ml, se olhar assim, se dividir tudo
1000 é mais fácil de dividir por 12. Aí você vai dividir 1000 por 12. Ó, 12 vezes isso aqui vai dar 8, né? 80 com mais 16 vai dar 96. Vai me sobrar 4. Baixo o zerinho aqui, aqui dá 3, né? Que vai dar 36, vai me dar o resto 4. Achei 83, ó. Tem alternativa, né? Então, essa questão tem pegadinha, tem um distrator. Então, por isso que você precisava ter só esse cuidado de saber que ia usar mais chocolate do que leite. Então, você teria que dividir e levar em consideração o chocolate primeiro, né? Porque mesmo que sobrasse leite, que é nesse caso, né? Ia sobrar bastante leite. Mas aí não tinha mais chocolate, não dá pra fazer a receita. Tranquilo? Essa é uma questão fácil também. Tranquila. Tinha esse distrator, mas ainda assim é fácil. Tá bom? Super tranquila. E repara que a gente só fez dividir nessa questão também, né? Vamos para a questão 4. E aí vamos olhar direto o comando. A sequência formada pela quantidade de bactérias nesse meio nos instantes. Então, tem uns instantes aqui, ó, em minutos. E eu quero saber a sequência formada. E aí a gente vai precisar ler o enunciado, né? Porque eu não sei do que ele está falando só com essa informação aqui, né? Vamos lá. As bactérias são micro-organismos formados por uma única célula. Elas estão presentes em praticamente todos os meios, não há, blá, blá, blá. Isso aqui tudo, ó, inclusive, ó. Eita. Cadê? Isso aqui tudo. Isso aqui é contextualização, tá? Contextualização. A gente não precisava ler, porque o que a gente vai precisar entender só aqui, tem uma informação pequena aqui, ó. Que ela se divide em 2 células bacterianas. Pronto, era disso que eu precisava. E aí depois, de modo geral, em condições favoráveis, esse processo de partição se conclui a cada 20 minutos. E aí que tal? Considere que no instante T0 há uma quantidade há uma quantidade N0 de bactérias em um meio favorável à sua reprodução. E aí eu vou querer saber quantas bactérias vai ter nesses instantes, ó. Vou aumentar de 20 em 20 minutos. O que eu preciso entender? Que tem lá uma quantidade de bactérias. E aí, depois de 20 minutos, essa bactéria ela vai se dividir, né? Ela se divide em 2. Então, se eu tinha um exemplo, mas eu tinha uma, depois de 20 minutos, eu vou ter 2. Depois de mais 20 minutos, ela vai se dividir aqui, ó. Bipartição. E aí eu vou ter 4 bactérias e assim sucessivamente. Eu quero saber qual vai ser, como é que eu vou calcular essa sequência, tá? Então, no início aqui a gente tem uma quantidade de bactérias N0. Passados os primeiros 20 minutos, a gente sabe que elas vão se dividir, então elas vão dobrar de quantidade, né? Então, vou ter 2 vezes a minha quantidade inicial. 2N0. E aí a gente já pode eliminar um bocado de alternativas. Só com esse, se você tivesse pegado essa, né, que é uma questão fácil também, né? Essa informação de que ela gera 2 novas bactérias. Então, ó, isso aqui, ó, tá com expoente. Então, não era. Eita, mas assim não, senão vai confundir. Então, ó, isso aqui a gente já... Nossa. Não era a letra A, não era a letra B, né? Porque também tá ao quadrado. E aqui a letra E ela já tá 3 vezes. E aí, no instante, depois de 20 minutos, já seria depois de 40, essa quantidade aqui ela ia dobrar também. Então, ia ficar 2 vezes 2, N0. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui eu ia ter 4N0. E aí, sucessivamente, 4, 8, 16 e 32. Portanto, a nossa resposta é aqui, ó, letra D. Tranquilo? Questãozinha fácil, também tem um pouco de interpretação, mas bem tranquila essa questão. Fácil, tá bom? Então, vamos lá. Ops. Pronto. Vamos para a próxima questão, questão 5, tá? Se você quiser fazer uma pausa, aí dá uma respirada, são 4 questões. Mas é importante aqui, ó, que essas 4 questões, elas estiveram logo no comecinho da prova, tá? Tô com a prova aqui do Enem, aí eu dei uma organizadinha, ó.
As 3 primeiras questões que a gente resolveu eram as 3 primeiras no caderno amarelo e eram questões fáceis. Então, já com essas 3 primeiras questões, você conseguia ganhar muito tempo. Que eram questões fáceis e você ia conseguir resolver elas rápido, tá bom? Bem tranquilo. Essa outra questão da bactéria, ela tá logo aqui, a questão 140 também veio questão fácil, muito próxima aqui para essa prova amarela, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa questão 5. Vamos lá? Quanto cada garçom recebeu em total de gorjeta? Então, eu já quero saber quanto cada garçom recebeu, tá bom? Então, eu vou precisar fazer uma lidazinha aqui para eu entender um pouco esse texto. Ó, no restaurante, a última sexta-feira do mês é o dia da solidariedade. As gorjetas arrecadadas neste dia serão distribuídas igualmente entre todos os garçons que estiverem trabalhando. Faz sentido, né? Porque só receber quem tá trabalhando. Então, a gente precisa levar isso aqui em consideração. Lembrar, tá? Que o arrecadado a gente vai dividir com quem trabalhou. Para um controle maior, o administrador do restaurante organiza uma tabela das gorjetas e assim ele pode distribuir corretamente o valor a cada um deles. E aqui está esse quadro, né? E eu quero saber quanto cada garçom recebeu. Fazendo uma leitura rápida para a gente não demorar muito com a leitura, tá bom? Ela tem que ser direcionada. Então, vamos lá. Ó, a gente tem 10 garçons ao total, só que repara que 2 estão de folga, né? Ó, folga e folga. Então, eu já sei que a quantidade arrecadada eu não posso dividir por 10. Eu vou dividir por 8. Porque 2 deles não estavam trabalhando, tá? E no enunciado a gente viu que só divide para quem trabalhou. Então, a gente vai somar o que foi arrecadado e vai dividir por 8. Simplesinho. Você pode até usar esse espaçozinho, né, no Enem, para você fazer a soma. Ó. 7 com 4, 11. 11 com 7, 18. Com 6, 24. Com 7, 31. 39, 40. Vai um 4 aqui, né? 4 com 1, 5. 7, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou usar... Eu arrecadei R$160 e aí eu vou dividir por 8 garçons. 16 dividido por 8 é 2, R$20 para cada garçom, tá? Facinho essa questão rápida, isso aqui. Em menos de 1 minuto você resolve, tá? Então, nossa resposta, letra E, 20. Repara que se você dividisse por 10, dava 16, né? 16 tinha alternativa, tá? Então, sempre muito cuidado com esses distratores do Enem, tranquilo? Questão fácil. Uma coisa comum que vocês vão ver, né, dentro desse eixo de números, que é aritmética, álgebra e raciocínio lógico, as questões normalmente elas são fáceis, tá? Pode vir alguma média, difícil, é um pouco mais difícil vir questão assim, mas pode acontecer. Mas a maioria delas é fácil para média, tá bom? Vamos para mais uma questão aí, questão 6. Questão de raciocínio lógico também. Vamos lá. Ó. Supondo que o número de medalhas dos demais países permaneça inalterado, ó, o comando. Qual o número mínimo de medalhas que o Brasil deveria ter ganhado a mais, tá bom? Nas Olimpíadas de Londres, a fim de ficar exatamente na 10ª posição. Então, vamos lá, a gente vai precisar saber só quantas medalhas o Brasil tem. Eu não vou ler isso aqui, ó. Novamente, essa primeira parte aqui, ó, é com textualização. Não vou precisar ler isso, não. O que a gente vai precisar saber é quantas medalhas o Brasil tem e tá aqui embaixo, ó. 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Tranquilo? E aí ele quer saber quantas a gente teria que ganhar para ficar em 10º. Ó, para ficar em 10º, a gente teria que passar aí o Japão e a Austrália. Como eles têm 7 ouro, então você pode logo pensar em... Se a gente conseguisse um ouro, a gente já passava os dois e ficava em 10º. Só que, ó, o Brasil tem 3 medalhas de ouro. Ficaria com... na verdade ele precisava ficar com 8, né? Então, como ele já tinha 3, ele teria que ganhar mais 5 medalhas. Ele ficaria com 8. Só que o Brasil tem 5 de prata, tá? E a Hungria só tem 4. Então, o Brasil não ia ficar em 10º. Se ele ganhasse a mais de ouro, ele ia ficar em 9º. Entendeu isso aqui, né? Então, eu sei que eu não posso ultrapassar o número de medalhas de ouro deles aqui, né? Eu tenho que ficar com 7. Então, ó, isso aqui a gente fazia um raciocínio rapidão. Para igualar com 7, eu tenho que ganhar mais 4, né? Aí eu ficaria com 7. E as de prata,
vamos ver, eu teria que passar essa quantidade de 16 aqui, né? Então, eu tenho 5. Para eu ficar com 17, eu teria que ganhar mais 12 medalhas, né? Porque aí eu ficaria com 7, ia ficar empatado. Só que 12 com 5, 17, eu já ia passar a Austrália. Então, o Brasil teria que ter ganhado 16 medalhas a mais. E isso aqui tá na letra D, tá? Uma questão também bem tranquila. Se você se perdesse nessa questão do a mais, vamos ver se tem resposta, né? Pra você ver como o Enem ele tem os seus distratores, ó. 3 com 5 com 8, 17. 17 mais 16 dá 33, né? Não tem resposta. Então, não era um distrator, mas aí você poderia se atrapalhar um pouco, tá? Questão fácil também. De raciocínio, só fazer a leitura e chegar aí nesses dados. Tranquilo? Se você tá gostando do intensivão, mais uma vez, se inscreve no canal, tá? E ativa as notificações, porque sempre que eu estiver postando um novo vídeo de revisão, né, das aulas, vão ser ao longo do mês, tá? Lembrando que o intensivão ele vai acontecer durante todo esse mês de outubro. Então, eu vou estar resolvendo essas questões, vou estar trazendo esses macetes. Depois, um último vídeo antes da prova de matemática, eu vou estar fazendo um apanhado geral sobre a prova e vou estar trazendo um pouquinho de estratégia para vocês também e outras coisas mais que vocês precisam saber para o dia da prova, tranquilo? E aí se inscreve no canal para você não perder nada disso, porque mais uma vez, como eu disse, isso aqui tá muito bom. Eu organizei tudo muito direitinho. O conteúdo tá top, show, e é conteúdo pago, tá? E eu tô transmitindo aqui, deixando para vocês gratuito, e ele vai ficar só até o dia da prova de matemática. Depois disso, eu vou tirar do ar, tranquilo? Então, se inscreve no canal. Chegamos aí à questão 7. Tá, vamos lá, nossa questão 7. E aí, lâmpadazinha, sei que é uma questão padrão. Então, o raciocínio que a gente vai usar aqui vai aparecer uma questão assim também na sua prova do Enem 2023, né? Assim como aquele padrão era pra gente comparar frações, fazer a divisão, né, entre uma coisa e outra. Nessa aqui é um pouquinho contrário, a gente vai precisar multiplicar. Então, lá a gente tava dividindo, aqui a gente vai multiplicar. E tá em texto corrido as informações, mas na sua prova pode aparecer uma tabelazinha, tá? E aí você vai precisar sair multiplicando alguma coisa por coisa, para saber qual que é o maior valor ou o menor, tá? Se atenta só a isso, mas vai ter uma questão dessa na tua prova e vai ter uma questão de razão lá. Aquela primeira que a gente respondeu, comparar frações, tá bom? Você vai precisar fazer uma divisãozinha daquela que os dados vão estar em tabela. Vai mudar o contexto? Vai. Mas aí, se você dominar aquele macetezinho de comparação de fração, você resolve bem mais rápido, tá bom? Então, vamos para essa aqui, logo para o comando. As tintas que devem ser escolhidas. Então, eu já sei que eu vou precisar escolher tintas. Então, vamos ter que ler o texto todo, né? Um clube está sendo reformado e deve ter paredes e partes do teto repintadas. São total. Então, a gente tem, 560 de parede e 260 de teto. Segundo orientações técnicas, entre os 3 tipos de tinta deve ser usado para pintar as paredes e entre os 2 tipos para o teto, não é isso? E aí aqui tá a característica de cada um e a gente vai precisar saber qual será, né, que a gente tem que escolher para gastar a menor quantia possível. Então, facinho, mamatinha aqui, ó. Nesse tipo 1, que aí a gente tá falando de parede, né, os tipos 1, 2 e 3 são para as paredes e aqui é pro teto. Parecendo um X, mas é um T, tá? Teto. E aí vamos ver, ó, a gente precisa de 560 metros quadrados. Esse tipo 1 eu já tô vendo que cobre só 220, então eu vou precisar de 2, não vou precisar de 3, vai sobrar, mas eu preciso de 3. Então eu sei que ele custa, ó, 180. Então eu vou pegar 180 aqui, ó, vezes 3. 180 vezes 3 dá quanto? 300. 540. Fiz de cabeça essa conta aqui. Se você sabe desse macete de fazer continha, deixa aqui no comentário. Eu tenho um vídeo também aqui no YouTube, tá bom? Então, se você ainda não sabe, você ia fazer do jeitinho tradicional aqui, né? 180 vezes 3, 0, 3 vezes 8, 24, mais 2, 5. Se você for fazer todas as contas assim, você vai perder tempo, tá bom? Então, se liga, vai ver aquele vídeo lá, que ele é mais completinho. Mas eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz isso de cabeça. Vamos ver só com o tipo 2 agora, ó. 450, vou precisar de 2 também.
E eu sei que aqui é 350. Então, vai ser 350 vezes 2. Esse é mais fácil, né? Então, aqui eu ia gastar R$700. E nesse último, ó, 550. Faltam 10 metros. Mas eu vou precisar 2, de todo jeito. Então, vai ser 650 vezes 2. Dá 1.300. Caramba, esse ficou muito caro. 1.300. Então, pra parede, o mais barato é o tipo 1, né? O mais barato é o tipo 1. Então, eu já sei que eu vou escolher o tipo 1. Então, aí a gente só fica... Já conseguiu eliminar as outras alternativas, né? Vamos ver agora pro teto. O teto a gente tá falando de 260 metros quadrados. Então, ó, a embalagem que tem essa quantidade de litros cobre uma área de 80 metros. Então, para 260, eu ia precisar de 4, né? Porque 3 vezes 8 dá 240, não dá ainda, então eu vou precisar de outro. E ela me custa R$70. Então, ia ser 70 vezes 4. 4 vezes 7, 28. Ia estar gastando R$280. E aqui, 90 metros quadrados, a gente tem que usar 3, né? 3 vezes 9, 27, ia dar 270. Sobra pouco, mas dá tranquilo. Então, seria 85 vezes 3. E olha o macetezinho aqui, ó. 3 vezes 8, 24, então dá 240 mais 15, R$255. Pegou? O que a gente faz aqui nesse macete, ó? 85, eu sei que é 80 mais 5. E isso aqui eu vou multiplicar por 3, ó. 80 vezes 3, você sabe, né? 3 vezes 8, 24. Então, só acrescento um zero. E 3 vezes 5, 15. Então, 255. É só você somar. Isso aqui você consegue fazer de cabeça, tá? E aí, qual foi o mais barato? O tipo Y, né? Que a gente vai gastar só R$255. E aqui a gente gasta 540. Então, tipo 1 e tipo Y é a nossa resposta. 1 e Y. Letra B de beleza, tá? A gente tá aí, uma questãozinha rápida, né? Eu fui explicando algumas coisas, mas você faz aqui brincando ela também, tá bom? Mais uma questão fácil, tá? Aí a gente já tá com um tempinho de aula, né? Opa! Então a gente já tem meia hora de aula, né, galera? Vamos resolver uma outra questão e daí eu deixo o restante pra outra aula. Que eu não quero que a aula fique muito longa, né? Pra não ficar cansativa pra vocês. Mas é uma revisão, né? Então, vamos ver se dá pra fazer, né? Dá uma pause aí, né? Se você tá acompanhando as questões direitinho. Bebe uma aguinha aí. Vamos lá pra essa questão 8. Questão de raciocínio lógico. Tem um pouquinho de porcentagem, né? Já tá vendo aqui, mas 50% é tranquilo, né? Vamos ver o que a gente precisa saber, ó. A quantidade mínima de lâmpadas que ele deve instalar. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Toda a iluminação de um escritório é feita utilizando 40 lâmpadas incandescentes que ela produzem 600 lumens. Então, 40 lâmpadas tem no escritório, ó, 600. O gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório utilizando somente lâmpadas fluorescentes que produzem. Então, ele vai mudar de lâmpada e elas são mais potentes, né? Ele quer botar essas lâmpadas, só que aí ele quer aumentar a quantidade de energia em 50%. Então, qual era a quantidade de energia que a gente tinha antes? A gente vai precisar calcular e depois saber quantas lâmpadas fluorescentes vai precisar. Então, ó, a quantidade de energia, eu vou pegar a quantidade de lâmpadas que eu tenho, e só multiplicar pelo que elas produzem, né? Que são esses lumens aqui, ó. Então, eu tenho 40 lâmpadas vezes 600 lumens, porque cada uma produz isso aí, ó. 4 vezes 6, 24. E aí a gente só acrescenta os zeros, que são 3, né? Então, ó, eu tinha um total aí de 24 lumens. Que feio. E aí eu preciso aumentar em 50%. Então, eu vou somar a metade aqui, né? A metade de 24 é 12. 12 mil. Então, agora eu preciso ter um total de 36 mil lumens. Concorda? Eu tinha 24, quero aumentar em 50%, 36. E as novas lâmpadas que eu quero colocar, elas produzem 1.600. Então, eu vou pegar esse 36 mil e vou dividir por 1.600. Tranquilo, aqui, ó. Corta 0, corta 0, corta 0, ó. Pum, pum. Ficou 36 dividido
por 16. Então, eu sei... Opa, eu coloquei um zero a mais, né? Por isso que eu já tava estranhando aqui, ó. 1.600 lumens. E corta esse. Vai ficar 360 dividido por 16, não é isso? Então, ó, mas se eu pegasse o 36 dividido por 16, eu sei que vai ter que dar maior do que 2, ó. Porque 2 vezes 16 dá 32. Não vou fazer conta de novo, não, ó. E o único que tem aqui que é maior que 2, ó. Letra E. Achei a resposta. Tranquila, sem fazer conta. Tá? Mas a gente vai fazer aqui, ó, pra você não perder o costume. 36 dividido por 16. Na verdade é 360, né? Ó. Então vai ser 2. Vai dar 32 menos 36, vai me sobrar 4. Baixa o zerinho, 40. Aqui vai ter que ser 2 novamente, né? Que vai dar 32, aí vai sobrar 6. Baixa o zerinho, vai dar 22 e alguma coisa, mas eu não tenho como instalar 22 lâmpadas e meia, né? Então tem que ser 23. Tranquilo? Mas eu não fiz conta, né? Fiz aqui só pra fins didáticos. Mais uma questão fácil. Já são 8 questões fáceis, né? Vamos pra questão 9. Gente, vamos fazer a lista toda, né? Porque como é uma aula de revisão, então normalmente é longa, né? Então eu vou resolver aí as 15 questões só nessa aula, tranquilo? Você vai dando pausa, vai vendo as suas resoluções. Você vai levando um pouquinho, bebe água, que dá pra gente fazer, né? Se você achar que eu tô falando devagar, que eu acho que você não acha isso. Mas acelera o vídeo aí, tá? Se for da sua preferência. Porque eu já falo rápido naturalmente, né? Então vamos ler o comando aqui da nossa questão 9. Vamos pra questão 9. Eu quero saber o número de CDs adquiridos. Mas aí eu vou ter que ler pra gente ver se tem alguma informação aqui importante que tem, né? Obviamente. Ó, admite que um grupo musical deseja produzir seu próprio CD para tentar adquirir um pequeno equipamento para gravar no valor de 252. Então, eu já comprei um equipamento para gravar, 252. Isso não é do tempo de vocês, né, gente? Gravar CD, meu Deus. Mas a gente gravava, viu? Tô entregando minha idade aqui. Caramba, mas a gente gravava CDs. Hoje é tudo stream, né? Spotify, YouTube, enfim. Mas vamos lá. 252 com esse aparelho. E sendo esses únicos gastos para a produção, aí sabe-se que o custo total na compra do equipamento e dos CDs totalizou esse valor aqui, ó, R$1.008. Então esse grupo musical gastou R$1.008 para gravar esses CDs, tá? Só que ele só gastou com o CD e com o gravador. Eu sei o preço do gravador e agora eu quero saber o CD, que essa é a pergunta, né? Eu preciso saber quantos CDs ele comprou. E aqui tem um númerozinho, que é, digamos, é uma promoção, né? De acordo com a quantidade que você compra, você tem preços diferentes. Quanto mais você comprar, maior o seu desconto, né? Um preço tabelado. Comércio a gente vê muito isso, tá bom? Então, se você comprar menos que 1.000, 45 centavos. Se você comprar entre 1.000 e 2.499, né? 2.500, ó, não tá igual aqui. 40 centavos. Se você comprar menos que 2.500, né? Menor ou igual a 2.500. E aí você paga 35 centavos, tranquilo? E aí a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto ele gastou com esses CDs, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 1.008. E eu vou subtrair, né, 252, porque ele gastou 1.008 ao total, 252 com o gravador, ó. Vamos esquecer um negocinho aqui, ó, vamos arredondar para fazer mais rápido, ó. Vou esquecer o 8 e o 2, por enquanto. Se de 1.000 eu tirar 250, vai me sobrar 750, não é isso? Aí agora fica mais fácil, ó, 8 menos 2, eu já vou ter o resultado. 8 menos 2, 6, tá? Então ele gastou 756. O jeito que eu acabei de explicar, a gente faz de cabeça, tá? Mas se você quiser fazer a simplificação aí, você vai pegar emprestado, cuidado, né? Essa coisa de pegar emprestado, às vezes a gente pode errar, ó. 5 aqui, a gente ia pegar emprestado, ia ficar 9. Só que esse não tem, né? Já ia pegar emprestado daqui. Tranquilo? E aí fica fácil, mas cuidado. Enfim, R$756 ele gastou com CD. E aí, ó, repara, vamos ver aqui, ó. Um meio termo. Se ele comprou 2.000 CDs, por exemplo, então 2.000 CDs estaria nesse intervalo aqui, né, que é menor que 2.500, ele ia pagar 40 centavos. Então 2.000 vezes 4, isso ia me dar R$800. Só que ele não comprou exatamente os 2.000, né, porque ele só tinha R$756.
Então, eu sei que ele comprou uma quantidade menor que 2.000, mas maior que 1.000, tá? Uma quantidade menor que 2.000. Então, a gente já elimina aqui, ó. Letra C não é, letra D não é, e letra E não é. Não fiz conta ainda, quase, né? Só essa. E aí, eu vou querer saber agora, né? O que eu posso fazer? Pegar essa quantidade aqui, né? Eu vou pegar o valor que eu usei, né? E eu vou dividir por 0,4 e eu vou achar a quantidade aqui, né? Que seria dividir isso aqui por 0,4. Quando eu dividisse isso aqui por 4, o que é que tá acontecendo? Não vamos pegar esse negócio de divisão não, né? Eu acabei de lembrar, né? Eu só fiquei com duas alternativas. Se eu pegar esse número e multiplicar por 0,4, a gente vai fazer o contrário, tá? Se eu pegar esse aqui, ó, tem que me dar o valor que eu gastei com o CD, né? 756. Tranquilo? Então, ó, 8 vezes 4, 32. Vai ser um número terminado em 2. Esse número aqui termina em 6, ó. 9 vezes 4, 36. Termina em 6. Então, não vou fazer conta e eu sei que a minha resposta, ó, letra B, tá? Pra tirar a dúvida, ó, 1.890 vezes... são 40 centavos, né? Então, eu vou tirar esse zero e eu vou multiplicar 189 por 4. Tranquilo? 4 vezes 9, 36, vai 3. 32 com 3, 35, vai 3. 756. Tá aí a nossa resposta, mas eu não fiz conta, né? Repara que a gente consegue consegue ganhar tempo com essas questões do Enem, tá bom? Questão fácil também, tranquila, né? Questão fácil. Vamos para a 10ª questão. Aí começa a ficar mais um pouquinho interessante. Vamos lá. Essa aqui é uma questão, vou logo adiantar, né? É uma questão de álgebra, né? A gente vai fazer, já dá pra ver pela carazinha aqui, ó. 3 dados, 3 amigos. Então, a gente vai formar um sistema de 3 equações, tá bom? Um sistema linear. Então, a gente ela já tem essa cara aqui, né? Então, vamos fazer a leitura aqui. Ó, 3 amigos, A, B e C, se encontram em um supermercado. Por coincidência, estavam comprando os mesmos itens. Ó, todo mundo tava comprando arroz, feijão e macarrão. Todo mundo a mesma coisa. Então, vamos ver. Ó, os amigos estavam muito entretidos na conversa e perceberam que pagaram suas compras, pegaram os trocos e esqueceram os comprovantes. Longe do supermercado, A lembrou que precisava saber quanto pagou por 1 quilo de arroz e 2 quilos de macarrão. Ele precisava saber porque ele estava comprando para a vizinha, ó. Uma vizinha lá, folgada ou não, né, que precisava, que pediu para ele comprar essas coisas. B adorava desafios matemáticos e disse que pagou suas compras com R$40 e obteve troco de 7,30. Então, as compras de B, ó, a gente já vai fazendo aqui, ó, 40 menos 7,30. Isso vai me dar 32,70, não é isso? Então, ó, o B pagou 32,70. 32,70. E o C, vamos lá. A disse que pagou 40 e teve troco de 4, então A pagou 36 pelas compras. 36 batidinho, né? E C pagou com 30 e teve troco de 5,40. Então, 30 menos 5,40 vai dar 4,60. 34,60, não é isso? 34, 39, isso, certinho. Então, aí agora eu já tenho o meu sistema e a gente vai conseguir montar ele aqui bonitinho, tá? Vou montar ele aqui embaixo, ó. 3x, o A, tá bom? 3x mais 2y. Você pode colocar a letra que você quiser, tá? Eu não coloquei A de arroz porque já tem um amigo A, tá? E aí eu tenho 4z. Vai ser igual a R$36. 2x. 2 não, né? Aqui é 3. 2, 3 e 3, né? 3y mais 3z. Só organizando, tá? Esse aqui foi 32,70. E o último, 2 e 2, ó. 2x, 2y, 2z igual a 34,60. 34,60. Bom, sisteminha organizado. E aí você ia sair escalonando ele feito um doido. Demorar um mó tempão pra achar o preço de cada um, pra no final você calcular quanto é que dá um arroz com 2 quilos de macarrão.
Esse é um jeito de resolver. Vai dar certo? Vai. Demora? Demora. O que é que a dica aqui, um macetezinho? Você precisa saber o que é que você vai calcular. Então, eu quero 1 kg de arroz. Arroz a gente chamou de X, né? Então, eu quero saber quanto é X mais 2 kg de macarrão. Macarrão a gente chamou de Z, ó. Então, 2Z. Então, eu vou precisar calcular X mais 2Z. Eu não preciso saber de Y. Então, se eu não preciso saber de Y, eu já posso fazer aí uma forma de somar duas equações que eu consiga cancelar o Y, né? A gente vai multiplicar por algum valor em que eu consiga cortar o Y. Então, ó, se eu pegar essas duas aqui, eu não corto os Y, né? Aqui tem 3 e aqui tem 2. Eu teria que fazer mais conta para cortar, né? Multiplicar as duas. E eu não quero, eu quero facilidade. Tá? Então, aí eu vou pegar essa primeira equação e essa outra aqui, ó. Deixa eu botar um lápis de outra cor aqui. O que é que vai acontecer? Se eu pegar essa aqui e multiplicar por menos 1, ó, isso aqui vai ficar menos 2. E aí a gente vai conseguir cancelar. Vamos fazer aqui separadinho, ó. 3x mais 2y. Nessa eu não vou mexer, né? Mais 4z. Isso aqui vai ser igual a 36. Tranquilo? Só repetir a primeira. E a gente vai mexer com essa terceira aqui, ó. Vou multiplicar ela por menos 1, ó. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2x. Aqui também vai ficar menos 2y, menos 2z. Isso aqui vai ser igual a 34 e 60. Negativo, né? Então, ó, a gente vai cortar. Cortou, cortou. Como a gente queria, ó, 3 menos 2, eu fiquei com x. 4 menos 2, olha que coisa bonita de se ver. Eu fiquei com 2c. E aqui agora, eu só vou precisar fazer essa conta, né? 36 menos 34, né? Só um minutinho, acho que eu fiz alguma coisa errada. Esse C aqui, né? Ele pagou 30 e ficou com 5. Então, esse valor não é 34, né, gente? É 24. 24,60, tá bom? Eu copiei erradinho aqui, tá? Corrigindo aqui, tá, gente? Cuidado na hora da prova pra não fazer esses babados aqui. 24,60, então eu vou... Ó, 36 menos 24 eu teria 12, né? Só que eu tenho uns centavozinho a mais. Então, eu tenho que tirar 60 centavos de 12 reais. Então, vai me dar 11,40. Tranquilo? Então, eu sei, ó, que x mais 2z, que era o que eu queria, dá 11,40. A alternativa aqui, ó, bonitinha, letra C. Tranquilo? Então, uma dica aqui, um grande macete, se você tiver sistema de equação. Então, você, antes, dá uma olhadinha no que você quer calcular, para ver se tem aí como você manipular melhor essas equações e obter esse resultado. Tranquilo? Essa questão aqui é uma questão média, tá? Já é uma questão de sistema de equação e já é uma questão média. Então, é a primeira da nossa lista que é média, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos para a questão 11. Opa, doidiça, minutos. Erros técnicos, tá? Vamos lá. O consumo de energia elétrica mensal mais próximo que o aparelho deverá ter. Então, eu sei que eu vou precisar calcular o consumo de energia elétrica. Então, vamos dar uma lida aqui rapidinho, ó. Uma família decidiu comprar um aparelho condicionador de ar usando o critério de escolha seu consumo mensal de energia. Suponha que o valor de 1 kW na conta de energia elétrica custa 58 centavos cada kWh e que a bandeira tarifária de 0,045 centavos para cada consumido, né? Então, ó, o uso desse aparelho deve representar um acréscimo mensal na conta de energia elétrica de R$150. Então, eu já sei quanto eu vou pagar por esse aparelho a mais. Eu sei quanto tá me custando cada quilowatt. E aí, eu vou querer saber o consumo, né? E aí, eu vou querer saber quantos quilowatts eu vou ter para consumir, gastar R$250, né? Primeiro, a gente precisa somar esses valores aqui, né? 58 centavos com 0,045. Então, para você não se atrapalhar, coloca aí 0,58, 0,045, vírgula abaixo de vírgula, tá bom?
Então, você vai somar. Que vai ficar 5, 12, vai 1, 62. Então, 0,625 centavos. Então, eu já sei que o preço é esse aqui que eu vou pagar pelo quilowatt. Eu tenho 50 centavos, o que é que eu vou fazer? 150 reais, né? Então, eu vou dividir 150 por esse preço e eu vou descobrir quantos que são, tá bom? Vamos lá. 150 reais dividido por 625. A gente pode acrescentar os zeros aqui, né? Eu vou fazer essa divisão desse jeito, depois eu coloco as casas decimais. Tranquilo? Vamos ver se dá certo. Isso aqui eu posso dividir por 25, né? Vamos dividir por 25 para simplificar. Ó. A gente não fazer muita conta grandona, tá? Vamos lá. Isso aqui dividir por 25 dá 6, né? 6. E isso aqui dividir por 25 dá 24 vezes 6, 24, vai dar 25, né? 25 vezes 25, 625. Pronto. Aí agora ficou mais fácil, ó. Vou dividir 6 por 25. Então, não dá pra dividir, 0, vai dar 2. Dá 50, né? Vai sobrar 10, baixa um 0, ó. Então, vai ser 4. Então, vai ser 0,24. Só que aí eu tenho que andar 3 casas com a vírgula, porque eu fiz sem ela, né? Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar, não fica 0 não, tá? Fica 240. Então, a gente achou aí, ó, resposta letra D, tá? Você poderia fazer desse jeito, ou você poderia fazer uma equaçãozinha, né? Sabendo que o custo era o quilowatt vezes o consumo, e vai dar na mesma coisa, né? Você vai pegar o custo e dividir sem bronca nenhuma, né? Então, tranquilo. Vamos para a próxima questão. Essa questão também é fácil, né, gente? Esqueci de colocar aqui. Fácil. Uma mata. Repara que a gente só teve uma média, né? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Vamos. Comando, hein? Qual horário marcava o relógio de pulso? Então, vou precisar saber qual horário. Vamos lá. Um jovem no trajeto de ir para a escola sempre passa por um grande relógio digital que é no centro da cidade e compara a hora com a do relógio do pulso dele. Ao longo de 30 dias de observação, porque ele não tinha nada para fazer, né? Então ele ficava observando o relógio e marcando. Olha essas raridades do Enem, viu? Constata que o seu relógio atrasa 2 minutos a cada 15 dias em relação ao centro da cidade. Após 90 dias, primeiro a gente tem essa informação, né? Que em 30 dias o relógio dele atrasa 2 minutos. Opa, na verdade, né? Ele observou ao longo de 30 dias, mas o relógio atrasa a cada 15 dias. E aí, após 90 dias, ele quer saber, ele olhou os 2 relógios e quer saber quanto o relógio de pulso dele estava marcando, né? Ele está atrasado, né? Então, a gente já sabe que vai ser menos de 7 horas aí, né? A gente já eliminou aqui 2 alternativas, né? Que não faz sentido, porque o relógio está atrasando, então não tem como dar a mais. Então, vamos lá. Se a cada 15 dias ele atrasa 2 minutos, em 30 dias ele vai atrasar 4. Em 90, que é 3 vezes, 3 vezes 4, 12. Então, ele vai estar 12 minutos atrasados, né? Então, 7 horas vão estar 6, 60 menos 12, 48. Resposta letra A. Mas aí você poderia fazer uma regra de 3, né? Simples. Tipo, a cada 15 dias, 15. Opa. A cada 15 dias, ele atrasa 2 minutos. E aí, em 90 dias, vai atrasar X. Aí você vai fazer meios extremos e vai achar a mesma coisa, né? Vai achar 12. Que ele vai atrasar 12 minutos. E aí você vai ter que diminuir 7 horas, 12 minutos de 7 horas, tá? Cuidado com essa subtração. Mas aí, questão facílima, você resolve em 30 segundos. Tá? 30 segundos. Vamos para a questão 13. Qual o valor, desprezando casas decimais, então não me interessa casa decimal, que deveria estar escrito na placa para identificar a distância. Então eu já sei que isso aqui é uma conversão de unidade de medida. Lembra lá que no comecinho da aula eu disse que eu incluí uma questão de unidade, né, de medida, porque o que a gente faz é multiplicar e dividir, ao final das contas, né? Mas vamos lá, ó. Ele vai estar falando de quilômetro e de milha. Então ele está lá viajando, né, tem nas rodovias canadenses, tem as duas orientações, né, as duas informações em milhas e em quilômetros.
E aí ele dá aqui dizendo, ó, que uma milha equivale a 1.610 metros, tá? E aí ele diz que vai estando por um lugar e se depara com uma placa que está dizendo que tem 50 milhas e XX quilômetros, porque tava ilegível, tava apagado. E aí a gente quer saber quanto equivale os quilômetros a essas 50 milhas. Ele quer em quilômetros, né? Ó, em quilômetros, tá? Então, o que é mais fácil? Ó, a gente sabe que uma milha, vou colocar aqui, ó, uma milha tem 1.610 metros. Vou colocar o I aqui direitinho, né? Uma milha. E aí eu iria calcular em metros, depois ia transformar. Então, esse número é mais baixo, é muito mais fácil eu transformar isso aqui logo em quilômetro. 1.610 quilômetros, eu só vou botar 1.610 metros. Para transformar em quilômetro, eu só vou botar 3 casas, né? Então, eu sei que, ó, 1,6, tá? E aí eu quero saber quanto é 50. Isso aqui vai ficar fácil demais, ó. 50 vezes 1,6. 50 vezes 1,6 vai me dar 16. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque esse zerinho vai andar com a vírgula. Vai ficar 16 vezes 5. 16 vezes 5, 80. Porque ele estava desprezando as casas decimais, tá certo? Então, letra C, tranquilinho essa questão de unidade de medida. É isso? Vamos para a penúltima questão. Estamos chegando ao fim. Então, se você gostou demais dessas revisões, a gente está se aproximando ainda, mas se você já conseguiu aprender, se você aprendeu um jeito novo de resolver que você não sabia, então já deixa o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante também, tá? E, obviamente, vai te ajudar mais ainda, né? Porque esses conteúdos, eles vão estar na tua prova, tranquilo? Vamos lá. Eu quero saber a distância percorrida por eles em quilômetros. Essa é mais uma questão de sistema, tá? Vamos organizar os babadozinhos aqui, ó. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades num tempo total de 3 horas. Então, já tenho 31 horas. Já tenho uma informação que o meu tempo total, foi de 31 horas. Tranquilo? Fiz nada, né? Só separei. Para não fazer paradas, revezaram na direção, de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem total. Então, ó, a gente tem o percurso, uma quantidade total, e eles dividiram de forma igual, ó. Então, eu não sei quanto cada um dirigiu, mas eu sei que a quantidade em quilômetros é a mesma. Então, o primeiro dirigiu 50, 50 e 50, um exemplo, né? A quantidade é a mesma. Só organizei também, né? Então, vamos lá. O primeiro, mais prudente, dirigiu a uma velocidade média de 75 km. Então, nesse primeiro trecho, eu sei que a minha velocidade foi de 75 km. No segundo trecho, ó, o outro era mais apressadinho, mas nem tanto ainda, né? 90. O outro que era mais agoniado. 100 km por hora. Opa, 100. Ficou parecendo 900. Opa, 100 km por hora, tá? 100 km. Então, repara que agora a gente tem as velocidades de cada trecho. E aí, se a gente juntar depois essas velocidades e descobrindo o tempo, porque repara aqui, lembra lá da fórmula, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre o meu ΔT, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Então, eu tenho uma velocidade e eu tenho a minha distância percorrida, né? É X. Esse tempo, quando eu juntar o tempo aqui, eu vou saber que ele é 31 horas. Então, eu vou conseguir substituir lá na frente. Por isso que a gente vai usar. Então, vamos isolar o ΔT, né? Vamos botar de rosa. Então, eu sei que meu ΔT vai ser o ΔS sobre a minha velocidade, né? Só dar uma invertidazinha aqui, tá? Então, eu vou usar. Nesse primeiro trecho, ó, meu ΔS é o mesmo, então vai ser X sobre a minha velocidade, que é 75. Mas, eu vou somar esses tempos, eles têm que dar 31 horas, né? Então, X sobre a minha velocidade, 90, mais X sobre a minha velocidade, que foi 100. E isso aqui é igual a 31 horas, tá? Então, aí a gente vai fazer esse lindo MMC. Não tem outro jeito. E aí, eu vou fazer ele aqui, tá? 75, 90 e 100. Vamos lá.
Vamos pelos 2, né? 2, aqui vai ficar 75, 45, 50. Por 2, fica a mesma coisa. 40, opa, 45, minha filha. E 25, tá? Vamos só fazendo aí, você pode dar uma adiantadinha aí, né? Vamos dividir por 3, 75 dividido por 3 é 25, 45 dividido por 3 é 15, 25 não divide. Vou dividir por 3 de novo, que aí eu consigo dividir o outro. 25, 5 e 25, e aí agora a gente divide por 5, aqui vai dar 1, vai dar 5, vai dar 5, e eu coloco 5 mais. Então, eu tenho 2 ao quadrado, vai ser 4, vezes 9, vou colocar aqui, ó, 4, vezes 9, vezes 25, ó. 25 vezes 4 é 100, vezes 9, 900. Então, ó, a gente vai ficar com um traço troncho, 900, tá? 900 dividido por 75 vai dar 2 vezes 75, dá 150, dá 80. Vamos fazer aqui, né, gente? Isso foi triste. 90. 80. Então, eu teria 80, minha gente. Misericórdia, dá 12. Ó, 2 vezes 70. 2 não, né? Só dá uma. Opa. Vai sobrar 15, né? E 2 vezes. Viagem legal aqui, né? Então, 75 dividido por 900 dá 12, tá? Mais 90 dividido por 900, ou melhor, 900 dividido por 90 dá 10, né? Então, mais 10x, né? Eu esqueci do x aqui. E 900 dividido por 100 vai dar 9, então 9x, isso tudo igual a 31, tá? Então, vamos somar todo mundo agora, vai dar 31, que já era o esperado, né? 31x vai ser igual a isso aqui, ó. 900 vezes... Peraí, né? Vamos deixar o 900 aqui embaixo, tá? E o 31 aqui, por enquanto. Por que eu não coloquei logo multiplicando? Porque aí ia ficar mais complicado, né? Ó, como aqui eu vou querer saber o x, tá do mesmo lado da igualdade, ó. Vai ficar só 1, né? Então, eu achei meu x. X é igual a 900 quilômetros. E aí, como ele quer saber a distância percorrida por eles, né? O percurso todo. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 3. Então, meu ΔS vai ser 2.700 quilômetros. Tranquilo? A gente tem isso aqui na letra B. Tranquilo? Essa é uma questão média. Meu Deus, eu rabisquei tudo, né? Essa é uma questão média. Ficou meio desorganizado, né? Inclusive, eu fiz um simulado, né? No último domingo aí. E eu achei muito estranho, né? Fazia um tempinho que eu não tinha feito. Mas não tem muito espaço, né? Na prova do Enem pra você fazer as continhas. Então, você sai rabiscando em tudo quanto é lugar. E aqui eu fiz isso, tranquilo? Mas aí, 2.700 quilômetros, essa é uma questão média. E a nossa última questão, vamos lá, uma questãozinha de raciocínio lógico, mas também é de álgebra. Dá pra gente fazer uma equaçãozinha com esse negócio aqui, tá? Vamos ver o comando. A menor quantidade de dias, então já sei que eu preciso calcular quantos dias. Oferecer desconto máximo, de modo que seja possível alcançar a meta. Então, vamos fazer uma lida disso aqui pra gente saber melhor. Ó, a meta de uma concessionária de automóveis é vender 104 carros. Sabe-se que em uma média de dias, quando não são oferecidos desconto, eu vendo 3. O desconto mínimo, eu vendo 4. E com o desconto máximo, eu vendo 5. Então, aqui até o sexto dia, ó, ele vendeu, de acordo com a média, 18 carros. Ele não fez promoção ainda. E aí, ele vai abrir por mais 20 dias. E quer saber qual vai ser a menor quantidade de dia com o desconto máximo para ele atingir a meta de venda. Então, vamos lá, organizar essas informações. Ó, eu tenho uma meta de 104 carros que eu quero vender no mês. Tranquilo? Passou 6 dias, ele vendeu 18. Então, 100, 104, menos 18. Isso aqui vai me dar, vai me dar 86. Então, eu preciso vender ainda 86 carros para que eu consiga atingir essa meta, né? E aí eu sei, por exemplo, se eu não oferecer desconto, eu só vou vender 3 por dia, né? 3 vezes 20 dá 60, né? Então eu não atingo a minha meta, tá? Se eu dar desconto mínimo em todos, né? Que são 4 vezes 20 dá 80, vai faltar 6 carros, né? Então eu vou precisar dar desconto máximo, só que eu quero a quantidade mínima.
Eu quero atingir minha meta, mas eu não quero fazer muito desconto assim. Então, uma coisa que eu faria quando eu visse essa questão, a gente consegue fazer um sistema bem rápido, mas, cara, eu ia testar a alternativa. O menor valor é 6. Então, ó, se eu fazer 6 dias com desconto máximo, ó, 6 vezes 5, desconto máximo de 6 dias. Então, eu vou ter 30 dias, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Com desconto máximo. Aí eu ia ter 6 vezes 5. E os restantes do dia ia ter que ser o desconto mínimo, né? Então, 6 dias eram 20. Então, restou 14. Então, nos outros 14 dias, eu vou estar vendendo 4 carros. Então, ó, 6 vezes 5, 30. Mais 14 vezes 4 dá 40. 4 vezes 4, 16, 56. Olha que bonito. Eu vendi os 86. Não fiz tanta conta assim, ó. Numa respostinha, letra A. Só era testar a alternativa, tá? Muito facinho assim, partiu para a próxima questão. Mas aí a gente poderia fazer um sistemazinho aqui, ó, de equação. Vamos lá. Eu sei que se eu chamar x de meu desconto mínimo, não, vamos chamar 10, né? Tanto x na vida, né? Vou colocar assim, ó. Desconto mínimo, 10. E os dias? Opa. Com desconto máximo, eu sei que esses dias ele tem que dar 20, né? E eu sei nos dias que eu dou o desconto mínimo, eu vendo 4 carros, então 4 dezinho, mais. E no dia com desconto máximo, eu vendo 5. E eu tenho que vender 86, né? É isso, uma quantidade aí de dias. E aí a gente pode sair dando uma resolvida aqui, né? Multiplicando. Mas não vou multiplicar não, gente, tá? Pra não ficar mais longa do que já tá a aula. Mas aí esse sistema é simplesinho. Mas é muito mais fácil você testar a alternativa. Ou você poderia também ir fazendo ela manual, ó. E chutando. Se você fizesse, sei lá, 19 dias com desconto mínimo, mais um dia com desconto máximo, né? Que é vendendo 5, ó. 19 vezes 4 dá 40, 4 vezes 9, 36, 76, mais 5. Aqui você ia vender um total de 81 carros. E aí você ia diminuindo a quantidade do desconto mínimo e aumentando os descontos máximos, você também ia chegar no 86. Fica a seu critério, né? Eu substituiria, que aí ia ficar muito mais fácil, tá? Então, resolvida aí nossas 15 questões de números e operações, tá? Que caíram no Enem PPL 2022. E aí um apuradozinho rápido, tá? Não sai do vídeo ainda, do vídeo. A gente teve aí, né? Essa questão é média, né? A gente teve 3 questões médias das 15 e aí 12 questões fáceis, tá? E isso aqui é assunto básico de matemática, né? Você viu que na maioria das questões a gente tava somando e multiplicando, basicamente, dividindo, somando, subtraindo, são as operações. Então, este eixo muito particular aqui é a matemática base, é a base lá do ensino fundamental, tá? Você aprendeu, então é somar, dividir, multiplicar, umas coisinhas assim. Então, veja que repara aí, 12%, ou melhor, 12% não, né? São 12 questões e fáceis e mais 3 médias. Então, a gente tem aí 15 questões já de 45. Tá? Então, se a gente pegar uma porcentagem, né? 10% seria 4,5 questões. 40% dá um pouquinho mais de 16, né? Então, é quase 40% nessa prova só de questões fáceis, de questões de matemática básica, digamos assim, né? De somar e dividir. E multiplicar, fazer as operações aí, né? Então, é muito importante que você saiba esses assuntos, né? Que você tenha o domínio desses assuntos, porque você precisa acertar essas questões. Lembra lá como é que o Enem corrige a prova, tá? A teoria de resposta ao item. Você precisa ter coerência na sua prova. Então, você precisa acertar mais questões fáceis e médias e errar as difíceis, por exemplo, né? Isso é ter coerência. Tá? Acertar mais médias, menos... acertar mais fáceis, menos médias e menos ainda as difíceis, tá bom? Então, você precisa manter uma coerência e para ter essa coerência de forma simplificada, que é o que eu fiz aqui, né, com o nosso intensivão, é para você ver que dominando a base de matemática, você vai conseguir tirar 700 mais em matemática no Enem, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula do Intensivão Simplifica. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Deixa o like,
comenta, compartilha com a galera aí, com o pessoal que deixou para estudar de última hora, tá? Então, compartilha geral aí. Muito obrigado e até a próxima aula, tá? Próxima revisão semana que vem. Não perde, tá? Ativa as notificações, ativa o sininho. Até lá!